Pessoal, coloca o camarada Jamil no ar aí. Ô, Jamil, você tava aí com um óculos escuro aí de galã, de agente secreto, cara? Boa noite pra você. Boa noite, Toledo, boa noite, Boa noite. todos aqui. Mas olha, na verdade, eu tinha colocado por um simples motivo, que é quando o Toledo falou, as plataformas não querem ver, né? Só isso. Foi na hora que ele falou isso, porque é exatamente isso que o Toledo colocou. Não é, eles não sabem que isso existe, eles não sabem que é assim que é monetizado, eles não sabem, claro que sabem. E aí, eu vou contar uma historinha antes de a gente entrar no nosso tema lá da Olimpíada de 2012, 12, tá? 12, século passado quase, 10 é, anos, 11 anos. 11 anos. Uma, Londres. uma televisão, Londres, uma televisão americana que tinha comprado os direitos para as Olimpíadas, eles perceberam que eles fizeram uma enquete de qual era a idade média do cara que assistia às Olimpíadas. E aí o resultado foi 49 anos. 49 anos de idade média é, né, a geração, Tá claro, todos parecendo esse programa aqui, Real, mas tudo bem. exato, exato, real, exato, real, exatamente. exatamente. Mas idade média, Levando ou em conta que seja, eu puxo a média para cima, é claro, óbvio, é né? óbvio, é óbvio. E eu muito para baixo, muito, muito mesmo. Sim. Mas, Exato. enfim, mas o que eu quero dizer, eles perceberam que quem estava assistindo televisão e Olimpíada era uma geração que não era dos jovens. O que eles fizeram? Levaram para a Olimpíada espalhadores. Espalhadores. E cada um ganhava daquela televisão o produto perfeitamente codificado para ele jogar nos grupos não era WhatsApp na época, mas nas redes sociais de cada um deles, na linguagem deles. E aí Uhum, espalhou, né? Ou seja, é isso. também serve como uma estratégia de chegar a outros lugares. Por isso que eu insisto, não tem nenhum segredo no que você refere. Eles não sabiam que era assim. Sabiam, né? Já há muito Sabe, tempo. sabe, A sabe, diferença tira é um que proveito. agora dá para medir, dá para você Isso. ver o tamanho É, do estrago que isso pode fazer. Quer dizer, com poucas pessoas, relativamente poucas pessoas, você pode espalhar uma grande quantidade de mentiras e chegar em muita gente. é isso. Ô, Jamil, a gente está falando muito do Bolsonaro aqui nesse programa, pela quantidade de fatos que tem acontecido, né? E você também é um especialista na figura, sabe? E acompanha todo esse cerco aí que ele está sofrendo, está se queixando por lado dele, e é É. importante que ele responda pelos crimes que ele cometeu. A gente até pode falar um pouquinho de Bolsonaro, se você quiser, ao longo da conversa, tratar disso, mas queríamos falar com você de política externa, né? O Lula está na África, que é a cúpula dos BRICS, que é o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Você antecipou coisas importantes, como essa proposta de um embrião de uma moeda comum, para facilitar as transações intrabloco e depender menos do dólar no comércio internacional. Interessa para caramba para a Rússia e para a China, né, para países que podem sofrer retaliações internacionais em moeda americana. E a pergunta bem curtinha aqui para você, assim, os BRICS valem uma nota no sentido assim, eles têm um baita peso hoje, né? O Lula hoje está falando, ó, maior do que o G7. As É. perspectivas para a gente, tem uma fila de entrada para o BRICS. Você que acompanhou desde a criação do grupo e vê onde ele chegou, vale uma nota, Jamil? Olha, vamos qualificar essa nota. Vale. Vale uma nota, vale existir uma transação que não passe pelo dólar, vale o mundo contar com alternativas a uma moeda nacional que tem um papel internacional. Esse é o grande dilema, né? É uma moeda nacional que tem um papel internacional. Então, essa o que muitas vezes não fecha a equação. Agora, o que não pode acontecer, e aí não é que não pode, porque ideologicamente não queremos, porque simplesmente não vai atender aos interesses do Brasil, é se a gente simplesmente estiver caindo num outro bloco hegemônico, ou seja, da China. Ou seja, No Yuan. exatamente. Então, o que a gente não pode é pensar que, olha, estamos aqui criando uma alternativa quando essa alternativa não tem as salvaguardas suficientes para nos garantir a independência. Esse é o grande dilema dos BRICS, não só em termos de moeda, mas também em termos de política externa. A própria expansão dos BRICS. O que é a expansão dos BRICS? É a China querendo um bloco para chamar de seu. Né? É isso. O G7 existe, agora eu também quero o meu.
Agora, interessa para o Brasil em certa medida, Em né? certa Que não medida. dilua em certa medida. Não interessa o modelo chinês completo, mas a expansão interessa ao Brasil. Tanto que o Lula está pedindo a entrada da Argentina, por exemplo, e atrelando o desenvolvimento da Argentina ao do Brasil e a entrada no grupo, né? Exatamente. Vamos por partes, então, como diria o Jack. É, Vamos começar pela nota, vamos começar pelo dinheiro. Quer dizer, um dos maiores bancos do mundo, que é um banco de fomento chinês, que tem sede aqui na Faria Lima, filial, desculpa, Filial. já está fazendo transações sem usar o dólar, né? Usando o yuan como moeda de troca direto do real para yuan e tal. Você acha que esse é um problema para o Brasil? Você está trocando 6 por meia dúzia, é isso? Se não houver algum tipo de garantia de que isso mantenha uma autonomia do real a todo custo, obviamente, agora, como é que você garante isso? Criando um banco central? Não. Você equilibrando a balança comercial. E aí não é em termos de volume, é em termos do que é exportado e do que é importado. Porque se a gente continuar só exportando commodity e só importar produto tecnológico, sem o investimento chinês no Brasil, esse desequilíbrio vai voltar a acontecer. Essa dependência vai voltar a acontecer. Então, o que a gente precisa é saber o caminho que está indo. Ter alternativas ao dólar é positivo? Claro que é. É óbvio que é. Agora, essa obviedade ela não pode ser cair em mais uma situação de uma hegemonia de um país. Então, para começar pela moeda. Não necessariamente, quer dizer, eu acho que ninguém está pensando nisso, é de você imaginar que tem uma moeda, uma nota, que você vai viajar e vai usar. Não, é uma moeda digital. É uma moeda digital que vai servir para fins muito específicos, como, por exemplo, pagar pela importação de painéis solares da China, ou a China pagar pela soja brasileira. É para isso, não é para substituir o real, não é para substituir. Agora, tem até uma. Perdão pelo desvio aqui, tem uma brincadeira que os russos estão fazendo, que é o seguinte: qual é o nome da moeda, Toledo, que você daria para essa moeda? Difícil, né? Porque são línguas completamente diferentes, né? Culturas completamente diferentes. Mas aí um russo notou que todas as moedas dos BRICS, né, começam com a letra R: real, rublo, RMB, rupee e rand. Então, ele chamou de os 5 R's, the 5 R's. Né? Você falou, ok, poderia ser. Né? Você tenta mostrar que todo mundo tem o mesmo peso. Mas será que todo mundo tem o mesmo peso mesmo? Aí você faz uma cesta de moedas para a gente criar uma URV antes da moeda existir. Quem nunca, né? Você explica o que é o RV, não tem idade, não tem idade para isso. Não, ele senhor, não estava vivo. Eu não estava vivo, plano vocês real. que expliquem. Vocês que expliquem. Tem Barba Branca, eu vou explicar. Quando lançaram o Plano Real em 1994, criaram uma URV, Unidade Real de Valor, né? Estava ancorada no dólar. Para quê? Para fazer todos os preços da economia correrem ao mesmo tempo, porque tinha, com aquela inflação alta, um reajuste em série, maquininha em supermercado, para tentar organizar mais ou menos assim, olha, o salário eu ganhava em URV, 2.700 URVs. Eu me lembro muito bem que meu salário na época era esse. E aquilo ajudou a estabilizar a economia brasileira. Então, é criar uma espécie aí de unidade de referência de valor, não é isso? Na verdade. Isso. Agora, se isso fosse feito com um bloco desse, já tem estudos que mostram que, por exemplo, o yuan, ou RMB, o chinês, representaria 40% do valor dessa nova moeda. 25% para a moeda indiana, 15% para o real, 15% para o rublo e 5% para os sul-africanos. Então, ela já começa também desequilibrada. Né? Isso corresponde ao PIB, Jamil, é isso? Ao PIB e ao fluxo de comércio internacional de cada um desses países. Então, você equilibra uma moeda com um valor, mas ela já reflete a desigualdade desses países. Então, tudo isso, por que eu estou falando isso? Porque, sim, é tentador falar, vamos buscar uma alternativa ao dólar? Claro que é. Agora, é também uma questão que precisa ser colocada de uma forma muito clara de que, sim, é um risco
Por isso que essa moeda ela não é uma questão financeira, ela é uma questão geopolítica. Essa moeda, essa transformação que a gente está ouvindo falar tanto, ela não é só uma questão. Se fosse uma questão financeira, você faz uma criptomoeda e acabou, vida que segue. Né? Agora, não é isso, é uma questão geopolítica. Voltando no ponto da moeda. Jamil, só para Sim. ficar claro aqui, é o RV, Unidade Real de Valor, tá? Era isso aí. O RV, Unidade Real de Valor, e depois a moeda virou real. 2.750 cruzeiros correspondiam a R$ 1, salvo engano. E era uma conta difícil de fazer, e eu me lembro que era uma grande dúvida se o real ia dar certo ou não, porque você tinha que fazer essa conversão, e era uma conta que você precisava de calculadora para fazer a conversão. Né? Eu me lembro de ir à feira, uma ou duas semanas antes de 1º de julho, que era a data que ia trocar a moeda, e estava todo mundo fazendo a conta assim, sem pensar duas vezes. Eu falei, tchau, Lula. Mas foi o que aconteceu, né? O Lula liderava as pesquisas até ali março, abril. Quando lançou a URV, o Plano Real, o Fernando Henrique disparou e ganhou no primeiro turno. Eu queria fazer só mais um comentário sobre a moeda, antes de a gente até passar para eventualmente outros temas. Vão ser 2, porque eu vou te fazer uma pergunta também, capciosa, de vingança. Nessa questão da moeda, tem, obviamente, a questão das sanções internacionais. Né? Então, ao criar uma moeda alternativa ao dólar, o que esses países também estão fazendo é criar um sistema financeiro alternativo para que, se eventualmente um deles for alvo de uma sanção internacional, essa sanção não doer tanto. Só para vocês terem uma ideia, e esses não são os meus números, de fato o que é colocado, as sanções americanas contra a Rússia, por conta da invasão russa, de um crime, sim, que foi cometido, ela custou, em termos financeiros, para a Rússia, 300 bilhões de dólares, que a Rússia deixou de poder movimentar no mercado financeiro internacional. Então, doeu, né? Não tem como dizer que não doeu. Né? Agora, se você tem uma moeda alternativa, primeiro que você não vai colocar todo o seu comércio naquela moeda que eventualmente pode ser usada como arma contra você. Então, isso é muito importante a gente entender que é uma decisão geopolítica, insisto, uma moeda nacional que tem um papel internacional. O Kennedy, deve ter gente perguntando assim, como assim 5 Rs? A moeda da China não é o Yuan? Mas não, a moeda da China é o renminbi, como disse o... Explica para gente por que tem 2 nomes na moeda da China. Qual a diferença entre o renminbi? Qual a taxa de conversão do renminbi para o yuan? É 1 para 1, viu, Toledo? Não, olha, o que eu entendo, talvez algum chinês vai aqui me puxar a orelha, mas RMB é o nome da moeda, Yuan é a unidade. É a unidade. É isso. Quer dizer, quando você vai na rua, você pega o troco em yuan, você não pega em renminbi, né? Exatamente. Mas a moeda, o nome da moeda chama RMB. Muito bem. Jamil é cultura, muito bem, doutor Jamil. Ô, Jamil, para a África, eu queria uma avaliação sua. No governo Bolsonaro, só interessava o Bolsonaro se tivesse alguma notícia de alguma igreja evangélica num país africano, uma igreja brasileira. Ele se dedicou a isso, a ver os interesses dos bispos aí na África e não pensou em mais nada. A China ocupou um espaço danado, né? O Lula, ele teve da outra vez uma relação que ele abriu postos diplomáticos na África. Qual que é a importância de o Lula retomar as relações comerciais e culturais com a África, e se esse mercado vale a pena mesmo, se os chineses se aproveitaram e cresceram bastante nos últimos anos, e o Brasil tem que tentar equilibrar esse jogo um pouco? Olha, Kennedy, eu estive na Tanzânia recentemente, e nos últimos 10 anos eu acho que eu fui bastante para o continente africano. A gente tem, obviamente, no Brasil uma visão de África que é muito diferente do que o resto do mundo tem. E aí, o que eu sempre fico muito impressionado é que você desembarca na África, os chineses estão lá, os japoneses estão lá, os europeus estão lá, os americanos estão lá e os russos estão lá. Aí você pergunta, calma aí, se as grandes potências estão aqui, é porque tem alguma coisa, né? Tem algum Cadê os brasileiros? Exatamente. Eles estavam presentes, né? As construtoras brasileiras estavam presentes, o governo abriu o escritório da Embrapa. Eu me lembro, eu fui na inauguração do escritório da Embrapa em Gana, isso no século passado. Tudo isso aconteceu. E por quê? Porque todas as projeções de demografia, de crescimento, de comércio e
de consumo mostram que ali vai ter um crescimento nos próximos 50 anos. Quem viajou para a África há 20 anos e quem viaja hoje, vê, eu não estou dizendo que a pobreza acabou, não acabou, está longe de acabar, mas você vê já centros urbanos consumidores, tá? Que precisam de aeroportos, de construção, de rodovias, etc, etc. Então, é um mercado disputado, cobiçado. Foi a maior queda da desigualdade na história da humanidade dos últimos 20 e poucos anos, justamente porque a África, na média, subiu. Ainda tem muita desigualdade interna dos países, dentro do continente, mas o continente chegou muito mais perto dos continentes ditos ricos do que jamais esteve, pelo menos nos tempos pós-coloniais. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí tem questões muito simples que a gente fala, bom, vamos fazer comércio com a África, é isso mesmo? Bom, aí você vai aqui no vizinho, aqui na França, e aí eles estão loucos da vida, preocupados que eventualmente os africanos vão fazer acordos de saúde com o Brasil para a produção de genérico e vão perder, e os europeus vão perder um mercado de remédios na África. Calma aí, então, se tem gente preocupada que vai perder espaço, é porque ali tem, obviamente, um mercado a ser explorado. Isso é o que talvez foi o grande pecado do Brasil nos últimos 4 a 6 anos, que é por uma questão ou ideológica, ou de miopia, ou por atender os interesses das igrejas, etc., abandonar tudo junto, que é cobiçado pelo mundo, ou tudo junto, abandonar um continente que é cobiçado pelo mundo inteiro. Então, não é uma questão ideológica, uma questão de grana, uma questão de posicionamento no mundo e uma questão, obviamente, de exportação. Só para um outro comentário. A gente fala muito de comércio, etc, etc, mas a África também é fundamental se você quer ganhar qualquer eleição no mundo, para qualquer cargo, porque ela tem 52 votos. Né? De 190 países na ONU, 50 e tantos são africanos. Então, se você não tiver o continente africano do teu lado, cara, boa sorte para ganhar qualquer eleição, em qualquer organismo internacional, inclusive na FIFA. Entendeu? Estou aqui já. Ô, Jamil, e tem a questão assim da dívida social que a gente tem. O Brasil é o país que Sim. mais recebeu escravos africanos, né? A nossa cultura, a nossa identidade cultural, a nossa identidade enquanto nação tem raízes profundas na África. Tem um imperativo moral nisso aí também, não tem? Não pode, Uma né? dívida. Assim, é grana, mas tem uma dívida, né? É importante a gente tratar disso também, né? Eu insisto na parte comercial, na parte de investimento, Sim, etc. que é Porque tem importante gente, mesmo. não, porque tem gente que quando você fala disso, não, mas isso é menor. Não, não é menor. Isso é Não. parte da nossa história. Isso é quem somos. Ou seja, se você vai, obviamente, romper ou ignorar essa identidade, obviamente a gente nunca vai conseguir entender nem essa formação desse país chamado Brasil. Então, é fundamental o que você está dizendo, eu acho que é uma dívida. Tinha uma história muito linda na Nigéria, que tem uma família lá, uma família, tipo Silva, né? Eu ia falar Kennedy, mas Kennedy a família Kennedy é menor, né, Toledo? Ela não é tão grande. Mas a família Silva no Brasil tem uma equivalente na Nigéria, que é os tabons. E os tabons era porque eram, obviamente, africanos escravizados que depois voltaram para a Nigéria depois do fim da escravidão, que foi, obviamente, não foi um fluxo grande, mas que, claro, não tinham sobrenome e eram os caras que falavam, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, né? E ganharam o sobrenome Que de legal. tá bom. Bela Né? Então, ou história. seja, a gente existe de fato. A história brasileira que tem essa conexão com a África, ela também tem vamos dizer assim, o outro lado dessa história. Claro, isso é uma história pequenininha, mas tem milhões de casos, de histórias de uma relação muito real da independência de Angola, que é obviamente ligada ao Brasil, a toda a construção de países, de infraestrutura de países africanos nos anos 70, 80 e 90, cara, passamos a ser absolutamente ignorados, porque, claro, optamos, em termos de política externa, Ô, foi uma Jamil, escolha abandonar a Mas África. Preciso fazer vai lá. justiça aqui, Faz uma aí que Kennedy. depois. Diga. Tenho que fazer justiça, porque assim, não é que o Bolsonaro ignorou completamente. Hum, Ele abriu uma embaixada no Bahrein.
Não é exatamente ali, Ganhou um mas relógio lá, não foi um relógio? não, não sei. Aí você que está Acho que dizendo que as um coisas desses são relógios aí do conectadas, Mauro tá certo? Cid. Essa Do embaixada tem Patek uma história Philippe. espetacular. Eu estou lendo essa história, essa embaixada é espetacular, porque ele abriu uma embaixada fantasma. Ele nunca designou um embaixador para aquela embaixada no Bahrein. E aí, claro, ele abriu uma embaixada para, obviamente, ter um local para fazer o que ele tivesse que fazer, mas sem a presença de ninguém do Itamaraty para não Sem informar. testemunhas. Exatamente. Então ele criou literalmente uma embaixada fantasma, quando inclusive fechava embaixadas em outros lugares na África, por exemplo, na América Central também ele fechou embaixadas, enquanto abria uma ali no Golfo, né, dizendo que precisava muito abrir aquela embaixada. O Um dia, problema Jamil, o problema da diplomacia africana é que eles não têm seus respectivos ministérios das relações exteriores não têm convênio com a Chopar. Isso faz uma diferença muito grande será? durante o governo Bolsonaro. Enfim. olha só, Jamil, e é importante também a gente tem um certo complexo de vira-latas em relação a essa coisa. O Brasil, o que o Brasil tem que fazer obra na África, na Venezuela, na América Central? Tem que explicar para esse pessoal que a exportação de serviços é tão importante quanto a exportação de produtos. E a exportação de serviços gera muito mais valor, né? É muito mais importante desse ponto de vista. E a gente viu nos últimos anos no Brasil o bolsonarismo com a Lava Jato demonizando muito isso, a importância de a gente, das nossas empresas, né, terem uma presença em outros países, porque isso gera riqueza para o Brasil. Kennedy, você conhece um tal de Florentino Pérez, Não. presidente do Real Presidente Madrid, do Real Madrid, maior time do mundo, Ah, certo? Ele não é só presidente do Real Madrid, ele é dono de uma construtora, que é basicamente a grande construtora espanhola e basicamente da onde ele tira os seus bilhões de dólares, euros, perdão. Aonde que ele atua? Na África. olha aí. Então, E a gente perdeu, né? Tinha que combater a corrupção mesmo, agora podia ter preservado tinha, as empresas, né, é, Jamil? A gente sabe, né? Mas enfim, 2023 só está melhorando. Ontem teve essa notícia do TRF aqui de que as pedaladas da Dilma não eram crime, ou seja, está aprovado o golpe parlamentar. Eu já falei 500 vezes aqui no negócio, dei um jeitinho de falar de novo, mas vamos voltar para a política externa. Ah, não dá, né, Zé? Eu quero ver o que os jornalistas vão fazer, pô. Apoiaram um golpe, cara, não tem crime. Jamil. Kennedy, o contrabandista de notícias. Aí, ó. Mas isso tem a ver com a questão geopolítica aí, cara. mas Entendeu? O Olha, então já que a Bolsonaro gente entrou, só chegou ao não, já que a poder por gente causa entrou nesse disso. assunto, eu me lembro da abertura da Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016. A ausência total de líderes estrangeiros. Temer como o anfitrião, né, daquela festa, enfim, meio decadente, etc. Esse é outro capítulo. Tinha poucos líderes internacionais. Naquela época, o Itamaraty dizia que tinha poucos líderes internacionais na abertura da Olimpíada porque o Brasil ficava longe. Esse foi o argumento oficial que foi utilizado, tá, pessoal? Não estou inventando, eu devo ter esse e-mail ainda. Agora você me Estava fez longe. lembrar. Você me fez lembrar de uma coisa que eu fiz essa cobertura junto com o Jamil lá no Rio, né? Nós dois trabalhávamos no mesmo jornal na época. E me lembro, você deve talvez se lembrar disso, que a Polícia Rodoviária Federal foi designada para ser batedor, toda autoridade estrangeira, e aí todos os delegados de todos os países da FIFA, desculpa, do COI, né, do Comitê Olímpico Internacional, tinham um batedor. Só que os batedores tinham vindo de Roraima, Alagoas, Mato Grosso, nunca conheciam o Rio de Janeiro. Então, era o único caso que os batedores andavam atrás. Mas deixa eu só completar o negócio dos líderes, porque eles, obviamente, não vieram ou não foram aí para o Rio de Janeiro. E aí eu encontrei um desses líderes, não vou citar o nome, porque é um amigo, mas enfim. E Fonte é aí fonte. não, é fonte, inclusive continua sendo fonte. Aí eu falei, o senhor vai aproveitar ir para Brasília para encontrar o governo? Ele, não, de jeito nenhum. Eu falei, como, mas o senhor veio até o Rio de Janeiro? Eu falei, eu vim até o Rio de Janeiro porque eu não tinha escolha, mas não, a gente está tratando com um governo de transição. Aí você fala, uau, O então que tá. aconteceu no Brasil
do impeachment Então, da era, Dilma para cá, com o Temer, com o Bolsonaro, enfim. Ô, Jamil, então para falar de era Bolsonaro, não porque era o uma pessoal gosta instituição, tá? bastante aqui, Desculpa, você fez perdão. recentemente uma reportagem. Não, porque estamos chegando no final e temos que fazer a síntese da coisa dos BRICS, mas você fez uma reportagem recente falando que as autoridades estão monitorando o risco de fuga, né? E o Isso, Bolsonaro, no sábado, de Goiânia, estava falando: olha, eu sei do isso. risco que eu corro ao ficar no Brasil. Fala um pouco disso para a gente, Jamil, por favor. Tem mais de dois lados aí nessa história. O primeiro é um monitoramento que tem já acontecido das autoridades brasileiras, e aí tanto no STF como na Polícia Federal, em relação ao paradeiro, vamos colocar assim, de Jair Bolsonaro. Porque, obviamente, se ele deixar o país, fica muito mais complicado qualquer tipo de continuação dessa história. Por mais que as opções sejam limitadas, né? As opções de fuga dele são opções limitadas. Ele, eventualmente, pode ocupar aquela embaixada no Bahrein, Toledo. Bahrein, Né? Por que não? Mas a opção italiana, por exemplo, é muito arriscada. Entre outras coisas, porque os italianos estão com uma política muito clara de que, se você conseguiu a tua nacionalidade para escapar de uma justiça, não, o passaporte não serve para isso. Ele pode ser devolvido ao país. Então, agora, complica. Então, por isso que está tendo esse monitoramento, tanto interno no Brasil, como fora. E inclusive, eu não tinha colocado isso na matéria, porque foi depois que eu publiquei que algumas autoridades estrangeiras me disseram: nós também estamos acompanhando o paradeiro de Bolsonaro. E você fala: olha só. Né? Agora, eu suspeito que, de repente, não vai ter aquele êxito se eventualmente acontecer uma fuga. Enfim, a gente está aqui especulando, mas especulando com base numa frase que ele falou, né, como o Kennedy disse em Goiás, né, se eu não me engano, foi. dizendo que ele sabe do risco que corre. Então, enfim, vamos agora. Olha só, o Delfo Neto está falando aqui: Bolsonaro fez a harmonização facial hoje, vocês viram? Quer ficar bonito pro dia da prisão. A galera está enlouquecida. Esse negócio da prisão do Bolsonaro. Temos que fazer a síntese, Toledo. Chegamos aqui no final, a Letícia já mandou ficha Tá aqui, a nossa cobrando? chefe. Está cobrando. Síntese. Os BRICS valem uma nota, Jamil? Que síntese que a gente faz disso daí? Segundo o Jamil, sim, os BRICS valem uma nota, mas não é em Mas não é yuan, né? furada como Mas não é furada como o yuan. Muito boa. Essa daí é boa. Outro dia, Muito boa. outro dia não, há muito tempo. Esse negócio de ser velho também, a gente fica acumulando coisa, né, do passado. Eu achei uma revista aqui em casa, o Economist, numa época que os BRICS não estavam exatamente numa grande expansão. E era uma época que um certo Usain Bolt estava batendo todos os recordes. E aí o título da Economist era BRICS, not Bolts. Né? E BRICS também quer dizer tijolo, né? Tijolo, é só Pesado. afunda, né? Então, era BRICS, não bolts, né? Não extremo corredores. A gente não falou nada sobre o Irã, né? Mas fica já encomendado para o próximo. Você acha que Bom, vai incorporar? Só rapidinho. olha, eles estão nessa reunião neste momento, tá? Só para vocês terem ideia. O retiro dos líderes está acontecendo, eu acho que já acabou, mas eles estão super fechados. Infelizmente, não estou lá. Acho que, de repente, a gente teria mais chance de saber mais coisa, mas amanhã a gente vai saber. Qual é o grande dilema? Quem você coloca para dentro? Se você colocar para dentro países que apenas atendem o princípio de ser área de influência da China, obviamente não vai aos nossos interesses. A Sim. questão é saber quem é que faz parte dessa. Arábia Saudita, Emirados Árabes e Argentina são os favoritos para entrar nessa primeira rodada. Vamos ver. Boa. Muito bom. Ô, Jamil, Perdão, sempre posso legal só dar conversar com um detalhe você. da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita que ainda Claro. fica com a questão da moeda. A Arábia Saudita fechou um acordo com a China para que o comércio de petróleo seja em yuan. Então, isso é revolucionário. Lembrando que Petro-yuans. petro-yuans, o petrodólar, que foi, obviamente, o acordo entre Estados Unidos e Arábia Saudita, foi o que lançou o dólar como uma possibilidade de moeda internacional. Foi o acordo entre Estados Unidos e Arábia Saudita lá atrás que abriu esse caminho.
os chineses agora fecharam o seu próprio acordo com a Arábia Saudita. Então, sim, a gente está vendo uma transformação grande no mundo, podemos resistir, podemos dizer que não concordamos, pode ser que não seja de interesse do Brasil tudo, mas essas transformações estão acontecendo, e elas estão acontecendo, inclusive, essa noite, lá em Johannesburgo. Boa. Então, Jamil, só para ficar claro, ficou Vai lá. assim, então, BRICS valem uma nota, mas o yuan é furado. Isso, pô, perfeito, Toledo. Perfeito. Mas Ivan é furado. Tá bom. Legal ter editor bom, E é né? literal, né? E é literal, não É estamos literal, falando né? nada demais, estamos descrevendo apenas. Ô, Jamil, tem que voltar mais vezes ao programa. Eu tava com saudade, cara. Se cuida É aí. É verdade. Obrigado, Você viu? precisa acordar, ficar Valeu. dormir até mais tarde aí, viu? Só ligar, cara, É. só ligar. Aqui a gente não dorme, aqui é 24 horas. Então tá bom. Um abração, obrigado. Boa noite pra Abração, vocês. querido. Valeu, boa noite, Jamil. Tchau, tchau. Obrigado mesmo.